Hoje vamos ver 14 fatos e curiosidades que parecem mentira, mas não são. Então antes de começarmos, já deixa o seu like e clique em inscrever-se para dar aquela força no canal. Dito isso, bora pro vídeo. A França ainda executava pessoas na guilhotina quando Star Wars foi lançado. A pena de morte foi abolida na França em 1981, e as duas últimas mortes registradas usando uma guilhotina por lá foi em 1976 e 1977. Thomas Edison matou um elefante de circo por eletrocução e filmou tudo em 1903. O elefante chamado Topsy tinha matado 3 pessoas e, como resultado, foi sentenciado à morte. Thomas Edison era conhecido por seus experimentos com eletrocuções de animais, então foi decidido que a forma mais humana de acabar com a vida de Topsy era com a eletrocução ao invés de enforcá-lo. A morte de Topsy chegou até mesmo a ser filmada. Cleópatra viveu mais próxima do lançamento do iPhone 7 do que da construção das pirâmides de Giza. As pirâmides de Giza foram erguidas entre 2550 e 2490 a.C., já Cleópatra viveu entre 69 a.C. e 30 d.C. Como o iPhone 7 foi lançado em 2016, isso significa que a Cleópatra viveu em um período que é cerca de 500 anos mais próximo do lançamento do iPhone do que das construções das pirâmides de Giza. O czar russo Pedro o Grande supostamente obrigou sua esposa a manter a cabeça de seu amante em um frasco no quarto deles após tê-lo matado. Sabe-se que William Mons foi degolado por fraude e que sua cabeça foi mantida em um frasco com álcool. Porém, também dizem que a esposa de Pedro o Grande foi pega traindo com Mons, que seria o motivo pela qual o julgamento e a execução do homem tenham ocorrido tão rapidamente. Uma inundação de melaço matou 21 pessoas em Boston, cerca de 100 anos atrás. A lateral de um tanque industrial com cerca de 2,5 milhões de galões de melaço arrebentou em 1919. O material grudento foi despejado nas ruas formando uma onda com 7 metros de altura, que se moveu a uma velocidade de 56 km por hora, matando 21 pessoas e ferindo outras 150. 2 pessoas morreram em 1986 como resultado de um evento que soltou mais de 1 milhão de balões no céu. A ideia era quebrar o recorde mundial com um pouco de diversão, mas a Balloon Feast de Cleveland, realizada em 1986, foi um evento mortal. Como os balões cobriram o céu, eles tornaram praticamente impossível o voo de aeronaves. Isso resultou no afogamento de 2 homens que não puderam ser salvos pela guarda costeira, já que as autoridades não conseguiam enviar helicópteros para localizá-los e resgatá-los. Na época do Império Romano, era considerado um crime hediondo matar o pai, mas era aceitável perante a lei que um pai matasse um filho. Pais de família tinham o poder absoluto sobre suas casas e seus filhos, então eles podiam matar seus próprios filhos caso quisessem, pois a lei, ainda assim, estaria do seu lado. Os romanos utilizavam xixi humano como enxaguante bucal e clareador dental. A urina era tão útil para os romanos que eles a coletavam nos banheiros públicos e as vendiam, chegando ao ponto de criarem um imposto para ela. Embora a urina fosse utilizada para remover manchas e como amaciante de couro, seu uso mais interessante era para a higiene dental. Acreditava-se que a amônia encontrada na urina poderia remover as manchas nos dentes e ajudar a combater o mau hálito. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dentista projetou uma bomba recheada com centenas de morcegos, carregando pequenas bombas, e a ideia foi aprovada pelo governo norte-americano. A bomba morcego foi projetada por Lytle Adams e sua produção foi autorizada após testes comprovarem que a ideia era eficaz. Morcegos carregando pequenas bombas poderiam ser colocados dentro de uma bomba maior, que seria detonada em pleno ar, deixando pequenos explosivos espalhados pela cidade. O motivo pelo qual a bomba morcego não seguiu adiante foi que o tempo e os recursos acabaram sendo destinados para outro projeto, a bomba atômica. Uma partida de futebol causou literalmente o início de uma guerra entre Honduras e El Salvador em 1969. A tensão entre os dois países chegou ao auge enquanto eles disputavam uma vaga para a Copa do Mundo de 1970.
Após El Salvador ter levado a melhora na série de 3 jogos contra Honduras, o país cortou laços diplomáticos, atacou e invadiu Honduras. 4 dias e 2.000 mortes depois, El Salvador decidiu que estava tudo certo e a conhecida Guerra das Senhoras foi encerrada. Sunanda Kumariratana, rainha da Tailândia, morreu afogada porque não era permitido que seus súditos a tocassem. Em 1880, a rainha Sunanda e sua filha Kanaborn estavam em um barco real que acabou virando. As pessoas comuns eram proibidas por lei de tocarem membros da família real. Então, nada puderam fazer, a não ser assistir ao afogamento. Quebrar a lei era passível de punição com a morte. As dentaduras eram produzidas com dentes de soldados mortos durante o século XVIII e XIX. As dentaduras por um tempo eram feitas de marfim, mas não tinham uma aparência natural. Eram caras e costumavam quebrar rapidamente. Isso foi até os escavadores começarem a arrancar quaisquer dentes frontais intactos das bocas dos soldados mortos nos campos de batalha de Waterloo. A partir daí, as dentaduras eram feitas com os dentes dos soldados. A Rainha Elizabeth é mais velha do que o pão de forma. As primeiras fatias do pão de forma começaram a ser comercializadas apenas em 1928, em um espaço comercial da Chillicothe Baking Company, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Rainha Elizabeth já tinha 2 anos de vida. Ao ligar uma TV em casa sem frequência, 1% da estática vem da radiação do Big Bang. Quem viveu na era dos televisores de tubo certamente se lembra que alguns poucos canais funcionavam normalmente com o uso da antena, enquanto os outros eram assombrados por um estranho chiado e marcas pretas e brancas. Isso é conhecido como estática, e por incrível que pareça, ela está associada ao Big Bang, que é a explosão que criou o universo. Eu duvido que você sabia de pelo menos uma dessas curiosidades. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo uma sugestão para o próximo vídeo. Eu me chamo Pedro e até a próxima história.